você acha que é capaz de pessoas tão diferentes se amarem e se admirarem? Isso é uma pergunta meio direta. Ele engoliu duro, assim, ó. Isso é uma pergunta meio direta. Pode ser uma pergunta Eu direta? acho que a gente se parece muito mais do que a gente... a gente tem muito mais semelhança do que diferença. Por que você acha isso? Mas muito. O que você acha que a gente tem de semelhança? Preferências, gosto, visão de mundo, o jeito que a gente enxerga muitas coisas. Você sabe que, olha uma coisa engraçada, olha, você falando enxerga assim... o mundo do mesmo jeito. Só que parece que lente é diferente. Então, a minha lente é uma lente, sei lá, mais de aumento. Olha a uma lente passagem mais que veio na minha cabeça. Tá. A gente na Dona Deola, namorando. Uhum. Bem no comecinho, assim. E aí eu, obviamente, comendo o quê? O que eu tava comendo na Dona Deola? Pizza. Uma pizza, obviamente. E eu destruí a pizza. Você comeu super rápido. Aí você já acabou de pedir, já pediu a conta, já acabou de comer, já pediu a conta, né? E eu fiquei tão admirada com aquilo, porque eu falei assim, ele come rápido que nem eu. E a gente, não é? A gente assim, senta, come, em 35 minutos a gente vai embora. Tanto é que quando os restaurantes estão cheios, a gente falou, pode confiar, a gente é muito rápido. Foi uma das coisas que eu falei, uau, a gente tem personalidade diferente. Nossa personalidade é totalmente diferente. Agora, o jeito de ver o mundo, de enxergar a vida, de valor, puta, isso é legal, isso não é legal, isso a gente quer, isso a gente não quer, é diferente, entendeu? Então... E onde mais você acha que a gente é semelhante? Dá exemplos reais. Não, calma aí, não sei se eu falei certo. Eu falei, a nossa personalidade é diferente. Personalidade é diferente. Mas o jeito que a gente enxerga o mundo é igual. Tá bom. Mas porque você acha que nós somos iguais em valores, em coisas que a gente dá valor, a gente dá valor igual? A gente aprendeu a aproximar os nossos gostos. Eu acho que casal que não aprende a aproximar os gostos, cara. Cada vez mais, desde que a gente conhecia com 17, a gente veio aproximando os nossos gostos. Assim, o que era bacana pra você, eu falei assim, cara, deixa eu ver se eu consigo curtir isso. Tem algumas coisas que curti legal, tem algumas coisas que não, puta, não curti, mas... Por exemplo, não tem nada que você faça que eu não goste. Juro pra você, fui até fazer yoga com você. Mas você não gosta. Mas não é uma coisa que se torna o meu preferido. É diferente, entendeu? Não é um esporte preferido. Posso chamar yoga de esporte, né? Enfim, prática. Uma prática. Uma prática preferida. Mas faça, amarradão, vamos lá, bora. Agora, não tem que ser o seu esporte. Não, aí o meu esporte é que, pô, hoje eu tô na corrida, tô no teatro, hoje mais fisicamente na corrida. Então, pode academia. Você odiava academia, lembra quando você me conheceu? Sim. Musculação, coisa chata. Hoje você gosta de ir pra academia. Mas você sabe que eu percebi que isso foi uma grande evolução minha. Eu era uma pessoa... Eu não era muito aberta ao mundo. E eu julgava muitas pessoas. Você sabe disso? Todo mundo sabe disso que eu falo abertamente, assim, das dificuldades da minha personalidade que eu tinha. E tenho ainda, né? E eu percebi uma coisa. Dentro da minha visão de mundo, antes, eu achava que todo mundo tinha que pensar e agir como eu. Então, uma pessoa que não era produtiva como eu, era uma pessoa improdutiva. Então, eu não conseguia julgar que existem graus, e que existem graus que servem para várias situações diferentes. Eu achava, ou todo mundo é extremamente produtivo como eu, ou não serve. Ou todo mundo e toma decisão rápido, ou isso não serve. Então, por exemplo, você toma decisão de uma forma diferente do que eu tomo decisão. E eu sempre achei que a sua forma de tomar decisão ela é errada. Por quê? Porque ela é diferente da forma como eu tomo decisão. Então, quando eu tinha muita imaturidade em relação a isso, eu olhava a minha visão de mundo de todo mundo que era diferente de mim, tava errado. E até... foi você que me falou isso, talvez? Não lembro. Mas eu vi a Dani postando no stories a mesma coisa. Eu falei assim, eu li esse livro aqui... Ou foi o Thiago? Acho que foi o Thiago que falou. Eu falei, não concordei com algumas coisas do livro. Ele, que bom que você não concordou. Porque você não tem que concordar com tudo que tá num livro. Você pode absorver as partes que fazem sentido, filtro que não faz sentido, e tá tudo bem, porque cada um tem uma visão de mundo completamente diferente, e segue sua vida. E eu demorei pra conseguir entender isso, que eu lembro que eu colocava todo mundo que procrastina dentro do mesmo potinho. Eu não entendia que tinha pessoas que, de fato, têm mais dificuldade. Pra mim, todo mundo que procrastina é preguiçoso. E eu comecei a entender que não é bem assim. Que às vezes tem estilos de personalidade. Sim. Não, tem algo que sim, é preguiçoso mesmo. Mas é só um exemplo de como isso... de eu conseguir entender que maneiras diferentes não são maneiras erradas. Exato. O diferente não é errado. Diferente e é eu diferente. acho que isso até me ajudou, sabe, assim...
a melhorar o nosso relacionamento, porque eu comecei a amar cada vez mais coisas que você faz diferente de mim. E não mais a julgar e olhar e falar assim, ele não faz, é um defeito. Porque a gente não se aproximou na maneira. Só que, por exemplo, o que eu falei do gosto, eu acredito que casal, quando ele tem um gosto muito diferente, essa aproximação precisa acontecer. Por exemplo, ela gosta de ficar em casa, ele gosta de sair. Tá. Ela gosta de viajar, o outro gosta só de rotina. Ah, um gosta de vida saudável. O outro, cara, gosta tal. O outro gosta de fazer esporte. Cara, o outro é completamente intelectual e coisas mais Se tem uma diferença de gosto tão grande em tudo, não significa óbvio. Não tô indo pro extremo que precisa tudo. Não, não é isso que eu tô falando. Eu falei Tem num coisas que você. podcast que era importante você encontrar uma bolha pra se conectar. Que, por exemplo, eu e você, a gente tinha mundos completamente diferentes. Você tinha uma condição de Eu vida acho que a melhor. maioria das bolhas tem que se conectar. Mas isso foi aos poucos. Você A gente pode- escolheu uma pra se conectar. Exato, você pode ter bolhas individuais, que é aqueles famosas preferências, o hobby de um, o hobby de outro, sabe? Mas, e até de uma certa maneira, eu acho que você tem que ter até um grau de interesse numa bolha da tua mulher. Mesmo que você não viva nela, você tem que ter um grau de interesse numa bolha, porque senão começa a desconectar demais. Senão ela consegue. Aí, e se essa bolha dela cresce? E você vai ficar fora da bolha. E se essa bolha agora for o mundo dela? Você tá fora do mundo dela. Você vai ter que ir lá lutar comigo, então. Entendeu? Por exemplo, você entrou na luta, eu sempre gostei, eu sempre pratiquei muito, você sabe, fiz karatê minha infância inteira, fingiu 3 anos, você entrou na luta, eu já tinha saído, até eu falei assim, pô, acho que eu vou voltar, você até me animou, será que eu volto, não volto, não volto, não voltei, falei, puta, cara, fazer triatlo e lutar não combina, vou machucar um ou outro, mas sempre gostei, vamos ver MMA, vamos e tal, então a gente sempre tá nas mesmas bolhas, sempre gostei de ler, você agora não tem pra cá, você começou a ler mais, né, você é uma pessoa que não lia tanto, nos últimos, sei lá, 5 anos você começou a ler mais. Então te trouxe mais para uma bolha mais de interesse. Então a gente vai partilhando assim. Então, obviamente, tem algumas bolhas suas que não vão ser minhas bolhas prediletas. Não tem jeito, aí é muito mais preferência. Mas eu não fico, não tenho interesse nenhum na bolha, entendeu? Entendi. Então acho que gosto é uma parada que precisa aproximar. Falam que casal que até quando tá junto se parecem. Quantas pessoas falam, nossa, como vocês se parecem? Direto falar isso. Fala, não é possível, cara, que me parece. Puta gata dessa, eu aqui todo desarranjado. Mas acho que é porque a gente pensa. Eu já sei como você pensa, você sabe como eu. Isso eu fiquei me questionando esses dias. Eu fiz uma. Olha que pergunta eu me fiz assim, aleatória do nada. De onde veio esse pensamento? Não sei. Se acontecesse alguma coisa muito doida e alguém te perguntasse assim: você acha que a Fabi era capaz de fazer isso? Eu fiquei me questionando assim: será que o Caio saberia responder o que eu sou capaz ou não de fazer? Sim. Tipo assim, a gente tá tanto tempo junto que você sabe exatamente como eu penso, como eu reagiria e até onde seriam os meus limites pra falar assim, isso foi minha mulher, isso não foi minha mulher. Sim. Obviamente tem muito daquela exposição porque a gente vira bicho, né? Não me convenceu. A gente vira bicho ali no final das contas. Mas eu sei, obviamente, quando você tá pensando alguma coisa, eu sei Porque você saber meus valores. Não, porque a gente tá muito tempo junto, então tem uma coisa chamada padrão mental. Você sabe qual que é o meu padrão mental? Você entendeu o meu modelo mental? Por mais que ele vai mudando, e às vezes você vai entendendo os novos padrões, né, a gente vai amadurecendo. Você vê uma distância agora. Por exemplo, se volta aqui 1, 2, 3 e é o Caio de 22 anos, você não aguentaria estar perto dele. Sim. Mas, entendeu? Tipo, cadê meu marido? Mas aquele Caio você amava igual a maior, mas é diferente, Isso é um entendeu? tema muito legal. A gente tem 10 minutos, que hoje eu não quero passar aqui o último podcast, a gente Se exagerou. volta a Fabi, 17 anos. Pô, aquela mulher amava pra cacete, mas eu ia falar, cadê minha mulher? Sabe, O que você acha, de forma rápida, assim, coisas que te fizeram transcender do Caio menino pro Caio homem? Do Caio dos 20 anos. Caramba, que cavalinho de pau no assunto, hein? É assim, gente. O café assim. com joia é Café assim? com joia é assim. Então, Não é assim, mas agora hoje vai ser, entendeu? Que espetáculo. Peguei o gancho. O quê? Era uma coisa que tava na minha cabeça esses dias, que eu falei, nossa, queria perguntar isso, assim, que acho que é legal falar, porque você não percebe, assim, o quanto às vezes as pessoas elas têm dificuldade do crescimento, de assumir o papel, ai, caçamba, tanto da mulher, e entender que mulher, hoje tá sendo confuso isso, né, de dominância, nananana, e do homem, o homem, o que é esse homem? E eu vejo que você transicionou isso de uma forma como eu nunca achei que seria capaz. Por quê? Porque você sempre foi muito
menino. Tipo assim, muito. Sobre responsabilidade, sobre a forma como a gente, sabe, como você tinha o nosso relacionamento. Era bem menino. E É que a gente se conheceu menino, e né? você veio numa crescente, você se permitiu ser esse homem, sabe? Assim, você se permitiu. Assim, eu não quero mais ser esse moleque. Eu não sei se você teve um insight, se foi inconsciente, se for por ambiente, ou se foi por, nossa, tá dando trava-línguas. Se foi por ocasiões, no sentido dos lugares que você se meteu, tipo, as oportunidades Cara, que a vida não, te teve. eu acho que eu só fui. Eu só fui aceitando, eu fui assumindo os papéis que eu tinha que ter. Por exemplo, aquela coisa de 18 anos. Quando o pai fala assim, ó, agora tu vai ver com o teu dinheiro, vai trabalhar, moleque. Eu falei, vou trabalhar. Aí eu comecei a ter meu próprio dinheiro, mas morando na casa dos pais. Aí você fala, bom, preciso sair de casa. Aí você começa a trabalhar. Aí você começa a ter responsabilidade. Tem que acordar cedo. Então, ninguém precisa me acordar. Eu tenho que acordar cedo. Eu que tenho que ir. Eu tenho que ir entregar. Aí, sabe, eu acho que toda vez que teve essa transição, eu sempre fui de um passo pro outro. A gente começou a ter relacionamento. A gente começou a namorar. E aí falou assim, pô, minha namorada. Só que, pô, cara, pra ir pro próximo passo com ela, não dá pra esse Caio ser o próximo passo com ela. Não dá pra eu ser o Caio namorado, ser o Caio noivo. Precisa de um outro cara aqui, um outro papel. Um outro nível de responsabilidade, pra sentir mais Quando você me pediu em segurança. casamento, mudou. Muda Lembra o dia tudo. seguinte? Por que que eu Do falo? pedido, você falou, cara, eu não sabia que era assim. Mudou a tua cabeça e mudou a minha cabeça, lembra? Pra mim, todo homem que se junta com uma mulher, e eu falo assim, tu casou? Ah, não, casamos, já estamos juntos. Eu perguntei, você casou? Teve um ritual de passagem, não Não importa o importa, qual. não importa qual que é a tua configuração, o jeito que se chama força maior que você, não importa isso. Se é padrinho, se tal, quem fez, se é padre, se é pastor, se é o ser, não importa isso, mas teve um ritual. Você olhou no olho dela e jurou. Você teve isso? Não. Então você não entrou por esse portal da responsabilidade. O que você acha que muda? Eu acho que tem isso. Você passa por um. Pra mim, parece que eu entrei num portal. É igual como se eu pegasse minha faixa preta e não tivesse um exame de faixa. Eu só ia amarrar na cintura e ia treinar no Cara, dia seguinte. Se você estudar um mínimo de antropologia, você vê a força de rituais. Sim. Aquela desde tribo, quando o menino tava naquela idade de ir pra homem, ele participava de um ritual, aí ele ia deixado no meio da floresta, aí depois de 7 dias e tal, ele volta homem. Assim como a mulher tem o próprio ritual Óbvio. Aí tem os rituais das mulheres, que agora ela tal, a provedora, família, então... até a própria a menstruação, né? É É um natural do ritual corpo. biológico. Aham. É um ritual biológico que fala assim, cara, agora você tá virando uma mocinha. Então, acho que esses rituais, eles são muito importantes. Então, eu sempre fui entendendo, parece que essas passagens, entendeu? É como se fosse no videogame, eu falei assim, cara, eu preciso avançar de fase. Eu preciso avançar de fase. Então, eu sempre fui um cara que eu sempre avancei de fase. Tem fase que eu demorei mais tempo. Tem fase que eu passei melhor. Mas eu olho pra trás e eu me orgulho muito, sabia? Muito. De mim. Também. Tipo, eu orgulho muito de mim. Falo assim, puta, tive aquela fase, mas eu sempre fui na crescente, assim. Tipo, é inacreditável, assim, ver a sua mudança. De onde a gente saiu e onde a gente chegou, sabe? É porque qual que é a nossa dor e a nossa delícia? Que eu sempre falo, né? A gente se conheceu cedo. Então é maravilhoso, porque a gente passou tudo junto. Mas, por outro lado, a gente se conheceu cedo. A gente passou por tudo junto. Então, falando do mesmo jeito, as pessoas podem... A gente amadurecer. Amadurecer do lado de alguém dói. A Fabi, quando ela me conheceu, eu era um cabeçudo, um moleque sonhador que queria vencer na vida, ganhar dinheiro, pra poder realizar os objetivos dele. Eu tinha alguns indícios do que eu queria. Eu tinha indícios, cara, eu não quero. Eu quero ter acesso às coisas. Pra mim, por exemplo, as pessoas têm curiosidade pra mim, Caio, o que é dinheiro pra mim? Dinheiro é acesso. Eu quero poder ter acesso às coisas. Não significa que eu quero as coisas. Mas eu quero, no mundo, ter acesso. Eu quero ter uma educação maneira. Pô, tenho acesso. Tenho acesso. Tem segurança. Pô, eu tenho acesso. Por exemplo, o cara tem uma Ferrari. Tá, não quero comprar. Mas é legal saber. Mas se eu quiser, eu tenho ter acesso. Então, pra mim, é acesso, sabe? Então... Porque é ruim quando você toma um não por falta de acesso, né? Se é alguma coisa, alguém te fala não, por quê? A gente não tem acesso a isso. Pô, por que a gente não tem acesso? Tem gente que tem, a gente não tem. Por que você entrou nesse assunto? Não sei lá. Mas, né, configuração, né? Eu sempre fui tal. Então, acho que todas as fases eu fui entendendo esse jogo do amadurecimento, entendeu? Esse jogo do amadurecimento. Eu lembro quando a gente começou na venda direta,
E aí comecei a montar o time de vendas. E aí eu lembro quando eu recrutei o primeiro vendedor, eu falei assim, cara, eu não posso falhar agora. Por quê? Porque agora Mais eu um. tenho um liderado, cara. Né? Como é que eu posso falar para um cara, vamos, se eu não vou... Eu tenho que ser exemplo para ele. Eu tenho que fazer uma venda hoje. Porque como eu vou comprar uma venda dele e eu não ter feito uma venda, sabe? Então, aí, só que de uma maneira intuitiva, mas mudei de fase. Você Eu sabe que lembro quando eu comecei a ter time, eu mudei de fase. Sabe? Então, eu sempre fui entendendo essas... Tá na hora de Qual mudar. fase você acha que a gente tá agora? Eu acho que eu sei que fase a gente tá agora. Mas acho que só respondendo a tua pergunta, eu sempre entendi quando a vida fala, ó, tá na hora de mudar de fase. Todo mundo já teve esse lance a vida fala, ó, muda de fase, muda de fase. Às vezes Deus fala com você através de um amigo. Às vezes você tem um sussurrinho, às vezes seu íntimo fala, cara, tô precisando mudar de fase. Sabe? Aí, aonde a carapuça serve essa fase que se é mais pessoal, se é mais profissional, não importa. Mas eu sempre ouvi, tá na hora de mudar de fase. Eu sempre saquei isso de uma maneira muito intuitiva. Eu não sabia nem explicar o que eu tô explicando agora há 10 anos atrás. Mas sempre saquei, muda de fase. Muda. Que fase que a gente tá agora? Eu não sei o nome da fase que a gente tá agora, né? Nome. Sobre a sua percepção. Eu vejo que a gente tá numa fase que a gente já entendeu o que é importante e o que não é importante. A gente tem muita clareza do que a gente quer e muita clareza do que a gente não quer. A gente tem... se eu chegar e desenhar uma vida boa pra mim com 90 e o seu desenho, os desenhos serão muito parecidos. Uhum. Então, eu acho que a gente tá nessa fase de... Cara, vamos seguir rumo à nossa pintura? Sim. Vamos evoluir, continuar evoluindo, mas vamos seguir rumo à nossa Sabe pintura? o que eu acho mais doida da fase que a gente tá, assim? A Acho que gente passou isso que a por gente tá. tanta confusão, a gente passou por tanto conflito, por tanto confronto, que a gente se acertou tanto, assim, nos nossos combinados, nos nossos acordos, Sabia que eu não nas tenho nossas eu não tenho essa comunicações. impressão? É porque não foi você que sofreu, né? Não, Porra. Não é, Fábio? Não. Que quem se ferra sempre lembra mais. Não, Quem não. apanha sempre lembra. Não. É. É que Hoje eu tomei um direto no meu queixo que eu vou lembrar por 2 anos. Você, como você é colérica, tudo é uma coisa maior, Olha, entendeu? minhas amigas podem me defender, que me acompanharam no começo Não, do é que a relacionamento. Fabi... Foi desafiada. Não, sim, eu fui um... Eu, menino, eu era menino, eu já te elogiei amor. que evoluiu. Deixa eu eu era terminar. Olha, menino. nem vou nem lembrar mais meu raciocínio. Não precisa se defender, a gente te ama. Você é um cara incrível. Você tem razão. Desculpa, pode terminar. Que a gente. É isso. A gente. Mas assim. A gente não chegou e falou assim. A gente não tinha maturidade de falar assim: ó, eu funciono assim, você funciona assim. Imagina. A gente foi aos trancos e barrancos, por isso que eu falei. Então, hoje a gente alinhou tanto. Mas quem começa assim? Não sei. A expectativa das pessoas aqui é. Expectativa Eu vou achar meu errado. príncipe perfeito. É errado essa expectativa. Acho que por isso que. Ainda mais quanto mais velho o povo fica, mais quer. Mas eu acho povo que pronto, isso é o que entendeu? faz muita gente estar solteiro, por exemplo, não ter, porque não tem tolerância pra construir uma parada. Você tem que construir um relacionamento que se constrói, relacionamento não se acha. Obviamente, se você tem se você, né? Como você sabe? Aquela é a pergunta, como você sabia que a Fabi era a mulher certa? Não sabia. Eu não sabia que era a mulher certa, mas uma hora eu falei assim, cara, é essa mulher. É essa e acabou, vai ser essa. É essa mulher, vai ser certa. Eu sei Fim, que horas vamos você construir. descobriu. Mas não posso falar em público agora. Mas muita gente fala assim, cara, o relacionamento você tem que construir, não é assim. Deixa eu te falar a fase que eu acho que a gente tá, que é uma fase delicada, assim, que precisa de ter atenção, que às vezes tem pessoas que também estão nessa fase, que a gente tá no mar e o mar tá tranquilo. O mar tá raso, o mar tá liso, o mar não tem onda, a temperatura tá quentinha, tá tudo gostoso, tá tudo confortável. E existe uma das coisas mais doidas que eu confio tanto em você e você confia tanto em mim, que isso faz com que a gente... Assim, você cria... Não é falar relaxamento. Mas a pergunta, o mar tá tranquilo ou nossa embarcação que tá mais forte? Os dois. Por exemplo, a minha percepção, eu vejo que a nossa embarcação tá maior, entendeu?
tá maior, mas mesmo quando a gente tem conflito, quando o pessoal, vocês não brigam? Óbvio que a gente às vezes não concorda com pontos de vista. Ontem eu briguei com ele por causa do ar-condicionado, que minha garganta tá começando a pegar. Isso é Viu, onde a gente? gente briga Essas são as nossas brigas. por conta do O ar ar-condicionado. A gente treta por conta do ar-condicionado. Isso é fato. E isso é uma coisa que tem que ter atenção, pelo fato de que é tão bom, tá tão fácil. Que é muito fácil. Eu falo assim, ele me ama, eu amo ele. E aí chega, você vai pro seu escritório, eu vou pro meu escritório. Mas é porque a gente se ama tanto, a gente confia um tanto no outro, a gente tem tanta certeza da nossa relação. Mas tem coisa mais gostosa que isso? Não, pelo fato de não pode deixar de regar. Ah, sim. Entende? Então essa Sim. fase que a gente tá aqui tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. E continuar dando atenção pra que continue assim. Concordo. Dando um agradinho. Esse podcast vai... já vi pra onde a semente, pra onde já tá me levando. Tipo assim, um presente aleatório de quinta-feira. É isso. O Fly falou uma coisa muito interessante no Power House. O quê? Foi lá com a Luciana, né? E ele falou que quando você tá com o seu relacionamento fica forte, assim, sabe? Marido e mulher, ou independentemente da sua configuração de família, mas você tá com a pessoa certa do seu lado, você fica, cara, o que eu posso temer? Uhum. Assim, quando ele falou a primeira vez, eu falei, caramba, o cara traduziu um sentimento que Você sentia, mas não sabia falar. eu tava num nível de consciência um pouco mais abstrato. Eu tô assim, de um jeito mais concreto, né? Então, você tá com a pessoa certa, fala, cara, o que eu posso temer? Ah, o negócio não vai dar certo. Ah, eu tô com a pessoa certa, o que eu posso temer? Faz de novo, vai junto. E aí? No final da vida, todo mundo, gente, é só se perguntar pra quem tem mais idade. No final da vida, o que importa é as pessoas que estão do seu lado. Então, eu vejo que principalmente regar relacionamento, mas tudo isso começou como os gostos, né? Gostos é uma parada. Os solteiros aí resistam a esse podcast, tá? Resistam a esse podcast, porque hoje, principalmente a nossa idade, né? A gente tá numa idade, eu tava lendo agora uma reportagem, os países estão diminuindo, estão encolhendo. População. A população, né? Não territorial, obviamente. A população tá diminuindo, China diminuiu, historicamente nunca diminuiu, acho que 2, 3 milhões de pessoas de um ano para o outro. Então, todos os países diminuindo, incentivo de governo para que as pessoas casem e tenham filhos, entendeu? E eu acho que isso é um pouco mesmo do desacreditar que uma vida a dois vale, entendeu? Porque é um investimento, entendeu? É um esforço maior. Ontem a gente viu um corte de um podcast que a gente falou, meu, que desserviço falar uma coisa dessa, né? Que não, Não, sabe, tem gente cada que vez mais aumentando a crença de que relacionamento não vale a pena, que isso aqui não vale a pena. tem gente que fala, cara, a vida sozinha é mais fácil. Eu não acho, não. Aí fala assim, me dê a concepção de fácil. Eu também não sou aquele cara que quer ficar evangelizando ninguém pra casar e ter filho. Eu falo, obviamente, a minha ótica, que eu acredito, né? Se você quem que acredita? Vai tomar um evangelho aqui de Vai morrer. casamento Aí e ter pensa filho. lá, 90 anos, vai morrer sozinho? Aí vai olhar a vida inteira. Fez o que a vida inteira? Ai, nossa, eu fui pra todas as baladas. Tudo bem, pra balada é legal, mas vai pra balada até os 70 anos de idade? Tipo assim, sei lá, é só coisas pra gente se questionar, sabe? Aproveitando o gancho do que a gente falou no Eu mês acho que as pessoas podem ir, pode fazer o que quiser, sabe? Pode curtir, desde aquelas preferências, né? Mas eu acho que você acreditar que você acreditar que nós somos um bicho social, que nós nascemos para ter bons relacionamentos e você tem alguém que você partilha a sua vida, você tem a mesma coisa que você ter uma crença que, cara, eu não quero ter sócio, nunca ter sócio é difícil. Assim, cara, eu concordo com você, tem desafio, sim. E quem falar que claro não que é tem. mentiroso, cara. Porque Você tem desafio. Tem desafio dos dois lados. O que a gente tem que saber é escolher qual é o nosso difícil. Né? É que são aquelas coisas, eu prefiro o desafio da dupla do que o desafio da unidade, entendeu? Eu prefiro o desafio da pluralidade do que da singularidade. Eu prefiro o desafio do casal do que o sofrimento do indivíduo.
Eu prefiro. Se eu tivesse que escolher, cara, você vai ver uma vida desafiadora pra caramba, Por quê? junto Porque ou você sozinho. se Prefiro essa. lasca. Aí chega em casa, a gente dorme de conchinha, tudo pá. Não, é porque eu acredito eu que acho que é é. o que importa. É o que importa. No final das contas, parece um pouco mais papo, né, mais qualidade. Um dos únicos estudos que a ciência conseguiu cravar de felicidade é que tá atrelado com a qualidade do seu relacionamento. É o único que chegou mais próximo daquela, o que é felicidade, aquela coisa toda. A única coisa que a ciência conseguiu chegar o mais próximo, que é a qualidade dos seus relacionamentos, influenciam no teu nível de felicidade. Cara, a pessoa que divide a sua vida é o relacionamento mais importante que tem. Então, Sim. isso aí. Não, beijinho. Te amo. Também.